Bom dia, irmão. Jesus é o Senhor. Chegamos na primeira semana, terça-feira, do nosso livro Oração da Bíblia. Lê uma oração Filipenses 3:14. Prossigo para o alvo, para o primo da soberana voação de Deus em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. O epístolo de Paulo aos Filipenses fala de 3 pontos, dessa semana: operação, confirmação, defesa do Evangelho. O epístolo Filipenses mostra a meta da igreja e a pregação do Evangelho. A vida da igreja não é estática, e sim dinâmica, movimento. Senhor Jesus, nela avançamos para as coisas que estão à nossa frente. Por isso, e Paulo ali em Mateus 28:19, o Senhor diz, e de pregar o Evangelho. Então mostra algo dinâmico, pregação do Evangelho, algo dinâmico, de movimento, de avanço. Louvado seja o Senhor. O progresso do Evangelho visa a maturidade dos filhos de Deus e aumento da expressão de Cristo e a igreja na terra. O avanço do Evangelho, irmão, está diretamente relacionado à manifestação do amor de Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. E não prega o Evangelho, pois pregar o Evangelho é a expressão do amor de Deus. O amor do Senhor pelas pessoas provinha do seu íntimo. Então, o foco da pregação do Evangelho, irmão, é o amor às pessoas, é expressar o amor de Deus às pessoas. Louvado seja assim o Senhor. Então, os filipenses, irmão, se associaram com Paulo, Ele associaram profundamente no amor, operando, confirmando e defendia o avanço do Evangelho. Nenhuma igreja, irmão, se associaram a Paulo na questão de dar e receber. Mas ele operava em todas as coisas. Quando alguém associa, irmão, a uma obra, torna-se participante dela. A igreja em Filipenses era associada a apóstolo, cumprindo seu papel, participando da obra de Deus. Louvado seja o Senhor. Os filipenses foram aperfeiçoados por Paulo, estavam unidos com ele, apoiando e suprindo. Louvado seja o Senhor. Precisamos não só apoiar, suprir, mas participar também. E essa ajuda dos filipenses operou uma operação dos colossenses, irmão. Ajudaram a igreja colossense a lidar com a influência do gnosticismo, cientismo e do misticismo. Essa ideologia traz dano para a igreja e impede o avanço. Devemos fechar as brechas para esse tipo de influência não abale a fé, edificando a edificação da igreja. Precisamos, irmão, cuidar dessa questão, não permitir a filosofia, a ideologia, vã sutileza entre na igreja. Essa ideologia, ela vem de uma árvore do conhecimento do bem e do mal, E provém de Satanás e de seus anjos caídos. Então, Paulo tinha um grande desafio, irmão. O desafio de Paulo, em Colossenses, é ajudá-lo nessa tarefa, pois revelar o mistério de Deus é Cristo. Cristo habitando em toda a plenitude da divindade. Nele estão todo o tesouro da sabedoria, a imagem de Deus invisível, a expressão exata do seu ser. Esse Cristo maravilhoso se manifesta às pessoas por intermédio da igreja, por intermédio da pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo, com muita sabedoria, revelou-se. O mistério estava oculto no século do século. Geração agora, todavia, se manifestou aos seus santos, os qual Deus lhe dá a conhecer, ou seja, a riqueza da glória deste ministério entre os gentios. Isto é, irmão, Cristo em vós é a esperança da glória. Cristo está em nós e a esperança da glória, anunciando, advertindo a todo homem, ensinando todo homem toda sabedoria, a fim de ir apresentando todo homem perfeito em Cristo. Isso está em 1 Colossenses 26:28. Cristo é a riqueza da glória de Deus, Cristo em nós. Louvado seja o Senhor. Então precisamos expressar esse Cristo em nós, irmão. Está unido ao Espírito, em termos de união com Deus, instruindo todos em sabedoria. A sabedoria de Deus manifesta-se na igreja a fim de apresentar todo o homem perfeito a Cristo. Louvado seja o Senhor. Então a função da igreja, irmão, é a pregação do Evangelho. Zelar para que os frutos cresçam e sejam aprovados por Deus. Para tanto, é necessário desfrutarmos do Espírito, enchermos do entusiasmo, a fim de cuidar dos irmãos na igreja. Paulo lutava que os irmãos fossem libertos da influência da ideologia maligna e fosse aceito pelo Senhor. Louvado todo seja o Senhor. Então, Paulo, irmão, ele lutava por esse propósito, para ajudar os irmãos
nessa situação, né? Era o grande desafio de Paulo, também o nosso grande desafio, irmão. E através do invocar ao nome do Senhor, nós podemos desfrutar da palavra, orar lendo a palavra, receber Cristo, o Senhor assim andar nele, adiado, edificado, confirmado na fé. Então, foste instruído, cresceremos em nossa ação e graça. Louvado seja o Senhor. Então, através de orar a palavra, de desfrutar da palavra, nós podemos desfrutar de toda a riqueza de Cristo. Senhor Jesus, em Romanos 10, 12, irmão, isto é ir para um tudo invocar. Invocar o Senhor, irmão, é desfrutar de toda a sua riqueza. É desfrutar de tudo que o Senhor realizou por nós. Senhor Jesus, um Espírito, Cristo, irmão, nos transforma todo na sua riqueza. Ele é tudo para nós. Na vida da igreja, nos desfrutes de Cristo, amamos todo ele que ama guarda a palavra de Deus e se tornar, habitar da Pai. Jesus, um Espírito, realidade, dentro de nós, nos ensina todas as coisas e nos guia na verdade. Não há em temer, pois quando invocamos o nome do Senhor, voltamos para o Espírito e somos guiados por Ele. Graças ao Senhor, irmão, podemos desfrutar através do invocar ao Senhor Jesus. Conhecer a toda a riqueza do amor de Cristo que está em nossos corações. O foco do Evangelho, irmão. Esse é o foco ali, é a ação do Evangelho e expressa o amor de Deus por para as pessoas. Louvado seja o Senhor. E o Senhor abençoe todos nós nessa manhã.